Ontem o Cruzeiro no Mineirão vazio, por causa do jogo da semifinal com o Lanús da Sul-Americana ano passado. Foi um jogo que até chegou a ser interrompido, né, por causa dos sinalizadores. O Cruzeiro perdeu para o Muxuque Runa do Equador, 2-1 pela Copa Sul-Americana. Cruzeiro está zerado na Sul-Americana. Cruzeiro na estreia perdeu para o União Santa Fé da Argentina. O time equatoriano tem 6 pontos. Eles ganharam do Palestino na primeira rodada e o Cruzeiro tem o seu próximo jogo no Chile contra o Palestino. Foi o 13º jogo seguido do Cruzeiro sofrendo gol na atual temporada, somando jogos com o Leonardo Jardim, atual treinador, e com o Fernando Diniz antes. E tem essa diferença muito grande. A folha salarial do Cruzeiro é muito superior à do time equatoriano. Um time que eu falei aqui no início do programa, eu não me lembrava desse time, do Muxuque Runa do Equador. E o Cruzeiro acaba derrotado. A gente falou algumas vezes sobre o Cruzeiro e repercutiu a declaração do Pedro Lourenço, do dono do Cruzeiro, outro dia, falando que errou nas contratações, que o futebol é um mau negócio. Ele chegou a falar isso recentemente, que o futebol é um mau negócio, que é tudo muito caro. Mauro, você falou algumas vezes também da montagem desse elenco do Cruzeiro. É claro que perder para o Muxuque Runa em casa, acho que aí passa bastante do limite, né? O Cruzeiro, por mais que tenha um time que talvez seja muito supervalorizado também pelos nomes que foram contratados, mas nomes que já estavam perdendo espaço nos seus clubes. Como você vê essa situação do Cruzeiro? O time, mesmo com tudo que a gente já falou sobre isso, ele está abaixo do que pode. Aquela supervalorização influencia também numa queda de um time talvez mais pressionado do que deveria? Aquela entrevista sincerona do dono do Cruzeiro, aquilo é um negócio que não tem como, né, cara? Você imagina, todos os jogadores que viram aquilo, não é só Alexandre Matos que foi citado, mas qual a sensação que você fica? Cara, o negócio está complicado, porque o clube não gera receita para pagar todos esses salários, esses investimentos, né? É o dono que banca. E até acho que a análise dele foi correta, mas não para fazer publicamente. Pois é. Ele poderia conversar com os diretores dele, ó. Mas ele fala, né? Ele fala. Já teve um negócio de áudio, agora falou. Então, diante disso, eu acho que gera, de fato, uma estabilidade. O time está mal. O time é mal montado, o elenco é mal montado, gente. O Cruzeiro ele fez o seguinte, ele foi numa liquidação e viu que vários produtos da moda que passou, sabe? Já mudou ali a coleção e ele comprou tudo como se fosse lançamento. Foi isso que o Cruzeiro fez. Jogadores em baixa contratou como se estivessem em alta. Gabriel, Dudu, Fagner, Cássio, o próprio Fabrício Bruno já estava na reserva no Flamengo. Foram contratados a peso de ouro, alguns deles, custando muito dinheiro, como se estivessem em alta. Não teve critério nenhum de contratação. O Cruzeiro tinha uma base do time do ano passado interessante, né? Se você pegasse aquela base, olha, o que a gente precisa? Precisamos de um jogador para essa posição, com o técnico. Já mudaram de técnico, já algumas vezes, né? Ano passado era o Seabra, né? Sim. Aí do Seabra, Campeonato Brasileiro. Aí tiraram o Seabra, que teve a história do áudio antes, depois acabou sendo demitido. Seabra que foi o Ronaldo que colocou. Eles já herdaram o Seabra. Aí depois chegou o Diniz. Aí o Diniz teve uma hora que rolou um boato que ele ia ser demitido. Aí o Diniz fez, não, que seria um absurdo, não seria profissional. A última rodada do Brasil. Aí seguraram o Diniz. Ficou uma sensação de que a entrevista do Diniz deu a ele uma sobrevida. Salvou, a entrevista salvou. Né? Porque ele foi muito enfático ali, ele jogou bem ali o jogo, né? Ele ficou. Aí mais adiante, caiu o Diniz. Né? 3 jogos do Mineiro, a sobrevida dele. Perdeu a Copa Sul-Americana, não foi para Libertadores, né? Nem para a fase preliminar. E aí perdeu os jogos iniciais, ali foi demitido. Aí foram buscar agora o Leonardo Jardim. Quer dizer, olha só que loucura, né? Eles vão buscando aí e tal. E eu acho que o cara já até algumas entrevistas percebe que ele não encontrou o elenco que ele gostaria de ter. E quando olha para a grana investida, você pensa assim, cara, dava para contratar jogadores melhores, né? Usando a analogia das compras, né? Daria para comprar, de repente, alguns lançamentos, não a moda que já passou. Que é isso. Difícil esse time, vai ser difícil esse time andar. Muito difícil, é um trabalho. E acho que, assim, se ele começar a encontrar uma formação, ela talvez signifique a barração de um ou outro nome importante, o que sempre tem algumas consequências, a gente sabe disso, né? No ambiente, repercussão, os amigos da mídia, né? Sempre tem os amigos da mídia que defendem os jogadores e tal, influenciadores, não é fácil. Raí, o time do Cruzeiro, realmente, contratações super midiáticas, e acho que até vale discutir uma situação no futebol brasileiro. Era um time que estava falido, quebrado e caminhando para
Não para acabar de vez, mas para deixar de ser um time relevante. Ele jogou Série B brigando para não cair para Série C. Aí ele vai para a SAF com o Ronaldo, talvez não, com certeza porque não tinha alternativa. Era aquilo ou praticamente acabava o Cruzeiro como time grande. Ali o Ronaldo começa a estruturar, vem o Pedro Lourenço, que é um cara disposto a colocar mais dinheiro que Ronaldo, e é um torcedor do time, é um cara fanático pelo time, e me dava a impressão de que ele também está muito empolgado com aquilo dele, às vezes ser colocado até como ídolo do clube. O Alexandre Matos falou que ele o maior ídolo da história do Cruzeiro é o dono do time, o Pedrinho. O Alexandre Matos falou isso naquela apresentação, mas ele parecia assim muito empolgado, tipo, eu torço desde criança, agora eu sou dono do meu time, tenho dinheiro, vou colocar todo mundo, vou contratar todo mundo. Só que quando chega à prática não é bem assim, né? O Cruzeiro, o legal é que a gente analisou muito isso aqui no começo do ano, né? E não estamos falando agora por conta da campanha ruim ou o início que não é tão bom. O Cruzeiro montou um elenco desequilibrado. O elenco do Cruzeiro é desequilibrado. Tem carências em vários setores. É um time fisicamente fraco, frágil. E a gente ouviu até o próprio Leonardo Jardim falando sobre isso ontem, né? Time que perde muitos duelos pela bola, perde muito no jogo aéreo. Existem muitos problemas ainda que precisam ser resolvidos, então não é uma equação tão simples, né? Você vai lá, contrata 2, 3 jogadores de nome, ou jogadores que tiveram um destaque num passado recente, e com isso você vai formatar um grande time. E foi mais ou menos isso que o Pedro Lourenço, assim, imaginou, né, na minha visão. Vou contratar o Gabigol, vou contratar o Dudu, vou contratar o Cássio, e com isso vou formar um grande time. E outras peças ali, o Cruzeiro tinha carências, né? Meio campo, nas laterais, na zaga, no sentido de complementar elenco, né? Até tem bons laterais, o Marlon e o William. O William, para muitos, o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Marlon fez um bom campeonato também. Mas o Cruzeiro não é um time totalmente pronto, né? E a contratação de 2, 3 jogadores levou muita gente a crer que seria um super Cruzeiro, um Cruzeiro espetacular, que venceria todo mundo na temporada. E esses jogos têm mostrado que não é assim, né? O Campeonato Mineiro já mostrou isso, esse início de Copa Sul-Americana mostrou isso também. O Cruzeiro já tem 2 derrotas em 2 jogos, então a situação para se classificar num grupo que não é dos mais complicados já ficou um pouco difícil. Então o Cruzeiro, assim, vai precisar de um choque aí de realidade nessas próximas semanas para tentar ser um time mais competitivo. Até aqui não tem conseguido. E a promessa de um super time ficou só na promessa, Pilhado, você que está de volta. Do mesmo jeito que a gente fala muitas vezes de vários clubes aqui, tem que falar do Cruzeiro. Eu vou passar para o Mauro César já também, porque para mim é uma falta de vergonha na cara esse time do Cruzeiro. De verdade. O dono do Cruzeiro, ele fez um desabafo que pra mim ele foi mal, porque aí ele deixa claro que ele fez besteira, e ele fez mesmo em várias contratações. Mas quando ele fala isso publicamente, ele gera um clima ainda mais hostil pro trabalho dele. Só que tudo que o Pedrinho falou é verdade, gente. Tudo que ele falou, ele só não podia falar publicamente. Mas tudo que ele falou, o Cruzeiro fez 18 contratações, muitas delas caríssimas, e o time não joga nada. Olha o adversário que ganhou do Cruzeiro. Eu não sei falar o nome não, enciclopédia, por favor. Mushuc Runa. Mushuc Runa. É o time que ganhou do Cruzeiro. Se fizesse um time da Jovem Pan aqui, chamando alguns ex-jogadores parceiros, Edilson Capetinha, Vampeta mesmo acima do peso ali no meio campo, né? Aí botaria... Eu tava lá com os Pentas, Parceiraço Júnior, lateral, Luizão, Edilson, Vampeta. Se botasse esse time, né? E olha que os caras hoje, o Edilson não, o Capetinha não bebe nada, mas os caras bebem e ganhariam do Mushuc Runa fácil esses jogadores aposentados. Aí a gente tá falando de um time que tem Gabigol, segundo maior salário do Brasil, agora que tem o Neymar, terceiro. Fagner, Cássio, Dudu, Caio Jorge, o Wallace ainda tá no Cruzeiro, também veio a peso de ouro. Matheus Henrique, Matheus Pereira. Virou reserva com o Jardim. Mas tá aí. Fabrício Bruno. É muita falta de vergonha na cara o que tá jogando esse time do Cruzeiro, com os nomes que tem e com os salários que ganham. Tem que respeitar o torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro já tá sofrendo, gente, há muito tempo. Desde aquele escândalo policial, desde a Série B, o torcedor do Cruzeiro,
Ele tá sofrendo e ele continua apoiando o clube, continua indo pra jogo pra ver essa falta de vergonha na cara dos caras que estão ganhando uma fortuna e não estão jogando nada. Então, o que o Pedro Lourenço falou, pra mim, ele tá coberto de razão. Ele só não teria que falar em público, porque ele aí deixa o clima hostil, inclusive entre os jogadores. Então, quem já tava sem vergonha na cara, que é esse time do Cruzeiro, vai ficar ainda mais, porque a gente conhece o jogador. Vai ficar de biquinho, não estão jogando nada, mas vão ficar de biquinho, vão ficar emburradinho, porque não pode falar mal de mim, porque não pode falar mal do time. Por que não pode falar mal do time? Por que uma categoria que não aceita ser criticada é jogador de futebol? Eles realmente não estão jogando nada e eles realmente estão de palhaçada com a torcida do Cruzeiro. Porque o torcedor do Cruzeiro, de verdade, dessa vez ele acreditou. Ele falou, pô, Pedro Lourenço, um torcedor que pensa como a gente, comprou o clube, agora vai. E aí se enche de contratações caras que não estão jogando nada e que, na minha opinião, não estão tendo vergonha na cara. E eu sou um que eu falei aqui, e mais uma vez tenho que calar a boca, que eu falei, cara, talvez em outro clube o Gabigol vá se motivar. Talvez em outro clube... Meu irmão, acho que ele fez o quê? 6 gols. Ontem fez outro de pênalti. Então 7. 5 de pênalti. Gente, fazer 5 gols de pênalti, me desculpa, eu poderia fazer. Ah, mas vai dizer que você bate como ele? Não. Posso perder alguns. Mas ninguém te perguntou nada? Eu perguntei pro público. Eu não perguntei pra você. Não bate. Não cobra, Pedro. Não bato. Agora, gente, até o Bruninho, Mauro, Raí, sendo pênalti 5, a gente converteria uns 2, vai. Uns 2. Então, pra mim, Mauro, tá faltando vergonha na cara desses jogadores. Porque não dá pra um time que tem o elenco que tem o Cruzeiro jogar do jeito que tá jogando, Mauro. É porque E o presidente errou, Mauro? Você acha que ele deixa o clima ainda mais hostil? Ou ele tá certo, tem que jogar no ventilador mesmo, porque tá uma vergonha? Eu acho que ele tem responsabilidade também, né? Porque, cara, o dinheiro é dele e tal, mas ele que contratou o Alexandre Matos. Todo mundo sabe como é que age o Matos. O Matos no mercado ele vai contrata jogador caro, envolve essas negociações. E se você entender um pouquinho de futebol, conversar com alguém que entenda, ou ouvir algumas críticas na imprensa, as críticas não do Oba-Oba, né? Mas de que tenta analisar futebol. Já poderia lá atrás ter questionado, vem cá, mas por que eu vou colocar tanto dinheiro nesse jogador se ele é reserva no clube dele? Vale para alguns atletas. E ele simplesmente bancou. E agora percebeu, demorou até um pouco, eu diria, mas percebeu que a coisa não caminha bem. Agora, é claro que ajudar não ajuda, né? Eu acho que foi mais assim, ele quis dar publicamente um alerta e contou com a torcida, né? Tipo, torcedor, eu tô ligado aqui, eu tô bancando, mas não tô de bobo não, eu tô cobrando dos caras. Eu vi dessa maneira. Mauro, você falou muito do Gabigol, né? E eu tô vendo, eu não sei nem se ele já falou não? Não, hoje. E eu tô vendo já alguns vídeos que estão viralizando, nem sei se você viu. Eu já vi 2 de torcedores do Cruzeiro desesperados com o Gabigol no jogo de ontem. Por quê? Criticando erro de domínio, erro de... Não via jogo do Flamengo não, esse pessoal? Podia ter assistido, lógico. É só ver jogo do Flamengo. Mas então, você sempre falou muito do Gabigol, né? E eu sou sincero, eu em algum momento até discordei. Eu falei, não, acho que se mudar de time, ele pode motivar de novo. Agora uma pergunta, assim, de bola mesmo. Acabou o futebol do Gabigol? Porque, me desculpa, a gente viu o Gabigol em 2019, a gente viu o Gabigol em 2020, a gente viu o Gabigol no Santos, pô. Sim. Antes disso... Até 22 estava bem. Até 22, sendo um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Por quê que você acha, Mauro, que você foi um dos grandes críticos do Gabigol, então acho legal até te passar a palavra, que acabou o futebol do Gabigol? É só a cabeça? Relaxou? Acomodou? Ou foi depois que ele viu que não tem mais vaga na seleção, o grande objetivo dele é dane-se, o resto eu já conquistei? Eu acho que ele não consegue jogar porque simplesmente o jogo dele, o estilo dele já é conhecido dos adversários. As jogadas dele ele não evoluiu, não diversificou a forma de jogar, não apresentou nada de novo dos últimos tempos. Os adversários conhecem, é mais fácil marcá-lo. Uma autocrítica dele é muito baixa, se é que existe alguma autocrítica ali, né? Ele sempre acha que está bem mesmo quando está mal. E aí a realidade é essa, né? O campo cobra, né? E ele não consegue se apresentar.
E é incrível que o Cruzeiro tenha acreditado nisso depois de tantas atuações ruins que ele fez pelo Flamengo, né? Isso é que é mais impressionante. Isso aí, acho incrível. Como é que... E o próprio Alexandre Matos, um profissional do futebol, como é que o cara não percebe que o jogador está tanto tempo jogando nada? Aí acho que num passe de mágica... Não acho que seja só uma questão de motivação, de cabeça, não. Ele não conseguiu mesmo jogar. Ele não consegue. Se vai conseguir um dia, não sabemos. Até agora não deu nenhum sinal nesse sentido. Dá pra acreditar, Bruno Prado, ainda no Gabigol? E outra, também não só no Gabigol. Olha o elenco que eu listei aqui. Fabrício Bruno, Cássio. O Cássio ontem tava lá falando. O Cássio ontem deu um desabafo forte, que eu até mandei pro Kaique. Kaique, se a gente puder usar, aquele desabafo é forte. Ele mete a porrada no time. Porque fala que sempre cai sobre ele, mas que tem que falar do resto do time também. Que a gente tem a arte, eu vou mostrar. O Gabigol já não joga há pelo menos 2 anos bem, e então eu acho muito difícil retomar. Porque não dá pra gente saber, a gente pode dar palpite, ter uma opinião, mas saber mesmo o que tá rolando é difícil saber. Eu acho que tem muito a ver, sim, com a parte emocional dele, parte motivacional até, e não parece que... Não é um robô, você vai ficar 2 anos desligado, aperta um botão, liga e vai jogar. Então eu acho muito difícil que consiga jogar num altíssimo nível. Pode ter momentos, como ele teve na final da Copa do Brasil, mas num alto nível eu acho difícil. E o Cruzeiro, a expectativa criada foi muito grande. Acho que é um time que pode fazer um brasileiro brigando por vaga em Libertadores. Ele ficou em 9º ano passado, ele pode ficar talvez um pouquinho acima, mas a expectativa é que fosse um super time para lutar por título, e para isso não é um time para lutar por título. Raizinho. Eu tô com o Bruno nessa, né? Não acho que o Cruzeiro tem um time pronto para brigar para ser campeão nesse momento. Contratou muito baseado em grifes, em grandes nomes, e não se preocupou em formatar um time. O Cruzeiro, desde que assumiu o Pedro Lourenço, tem acumulado muitos erros, né? Trocas de treinador, aí o treinador ajuda a montar um elenco, 3 jogos depois vem o outro, o treinador faz a pré-temporada nos Estados Unidos, 2 semanas depois vem o outro. Então, assim, muita coisa no processo do time está sendo feita errada, né? Nesse Cruzeiro. E aí o resultado prático em campo é esse, né? São resultados ruins, derrotas, o time jogando menos também. Claro que tem a responsabilidade de vários desses jogadores, mas para mim a principal é da direção, que montou um elenco, na minha visão, muito, muito desequilibrado e com muitos problemas. Muita grife, mas muitos problemas também. Ontem o Cássio fez um desabafo, hein? Depois do jogo, tá? O Cássio, ele estava sendo criticado, muito criticado, porque também não tá bem, mas aí olha o que ele fala. Uma sequência de erros infantis, de posicionamento, de comunicação, um contexto geral. É só pegar os gols. Eu não me eximo de tomar gols que eu poderia ter defendido. Olha o gol, o cara estava sozinho no meio da área. Olha o posicionamento, cansa também. Só Cássio. A gente tem um time ofensivo, mas temos que melhorar. O cara mais incomodado sou eu. Que goleiro que gosta de tomar gol. A gente tem cometido muitos erros que não podem acontecer. Ou seja, é o Cássio com um discurso parecido ao que ele saiu do Corinthians, né? Que tudo era o Cássio, que ele estava cansado disso. Agora, o Cássio tem que estar acostumado com crítica, gente. Ele é um goleiro de alto nível. E me desculpa, ele não vem sendo um goleiro de alto nível. Então, eu acho que também tem que aceitar receber críticas, né? O goleiro do Cruzeiro é como todos que estão ali. É uma vergonha a fase atual do Cruzeiro com a folha salarial que tem. Eu sempre falo isso, como tem clube que contrata mal no futebol brasileiro, né, Bruno? Sim, muito mal e por grife, sem uma análise, né, do que o time precisa. É muito... esse nome, Gabigol tá com problema no Flamengo, vamos trazer pra cá. O Dudu tá com problema lá no Palmeiras, vamos trazer pra cá. Pra citar esses do Cruzeiro, mas muitos contratam assim no nome, no impacto que vai gerar e não pensando no que o time precisa. Às vezes você precisa de um bom lateral direito, você não precisa de uma grife. E muitas vezes as contratações são assim, na grife, principalmente quando há uma empolgação, assume uma nova diretoria, seja de SAF ou alguém eleito, quer mostrar serviço, então contrata nome de impacto, quer chamar atenção.
Então, muitas vezes a grife determina isso e aí gasta muito dinheiro. No caso do Cruzeiro, o dinheiro é do dono do clube, ok. Mas também clubes associativos fazem isso. Gastam muito para chamar atenção, às vezes por interesse político, que não é o caso do Cruzeiro, é outro tipo de coisa, mas chamar atenção e não pensar no time. São os clubes brasileiros, como o Bruno sempre fala, né? O Bruno sempre teve esse discurso, que gastam muito, supervalorizam jogadores e agora estão acostumando mal o mercado. Sim, que aí todo jogador, mais ou menos, quer ganhar uma fortuna.